Durante décadas, os Estados Unidos foram sinônimo de consumo acessível, lojas abertas 24 horas e bairros vibrantes, cheios de supermercados, farmácias e shoppings. Mas algo está mudando, e está acontecendo em um ritmo alarmante. Grandes redes estão fechando milhares de lojas sem aviso prévio, deixando para trás comunidades fantasmas onde antes havia vida. O que está realmente acontecendo? E por que até estados ricos como Califórnia ou Nova York estão vendo seus comércios essenciais desaparecerem? O que você vai descobrir neste vídeo pode mudar a forma como você vê o futuro do consumo na América. Estado 10, Louisiana. A tarde cai sobre o delta e o céu fica cor de ferrugem, o mesmo tom que cobre as persianas metálicas do que antes foi um Walmart nos arredores de Baton Rouge. Aqui, o vento traz histórias úmidas de furacões que já não são numeradas porque ninguém lembra quantos foram, apenas que cada um levou algo além dos telhados. Quando Katrina derrubou placas e arrancou pontes, as redes prometeram reconstruir, mas as seguradoras multiplicaram os prêmios, as margens encolheram e os caminhões de reposição pararam de chegar. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. Os corredores que antes cheiravam a detergente e pão recém-assado agora guardam poeira e ecos. Com eles foram embora o salário dos caixas, a rotina do segurança noturno, a certeza de que bastava atravessar a rua para comprar insulina. Em Lafourche, os antigos riggers, que antes saíam do turno offshore com o bolso cheio de horas extras, dirigem 2 horas até o mercado flutuante do Bayou, onde camarões e verduras são trocados sem máquina de cartão, porque o sinal cai entre os ciprestes. Em Nova Orleans, o histórico quarteirão da Chartres Street sobrevive com vitrines de luxo para turistas. Enquanto a poucos minutos em Bywater, os avós consultam um app que lhes diz qual farmácia móvel da LSU estará estacionada hoje. O algoritmo dita destinos, mas nem ele pode prever quantos pacientes ficarão de fora quando acabam os remédios. Em Lake Charles, as janelas de um centro comercial vazio refletem tempestades elétricas como se fossem trailers de um filme apocalíptico que não termina. As fachadas se enchem de anúncios de cassinos e companhias de entrega que pagam pouco, exigem carro próprio e não garantem gorjetas. O Delta sempre viveu da água. Agora lá a corrente leva supermercados, empregos e economias, deixando redes quebradas, que a comunidade costura com fios de solidariedade. Todo sábado, um barco carregado de gelo avança pelo intracostal com peixe fresco e garrafas de paracetamol. No convés, um velho acordeão cajun toca um valsa nostálgica, e por um instante as pessoas dançam acreditando que tudo seguirá de pé ao amanhecer. Mas quando o automotor para e o acordeão cala, fica a pergunta: quem vai prover na próxima semana, quando a maré mudar e um novo furacão escrever outro capítulo de resignação? Louisiana aprendeu a se levantar sobre estacas, mas ainda busca um fundamento para sustentar seu direito de comprar pão sem fazer viagens fluviais. Estado Nini, Nevada. Ao meio-dia, a Strip é uma quimera de luzes que promete jackpots infinitos, mas basta afastar-se 20 minutos para o norte para que o deserto reclame seu silêncio. North Las Vegas perdeu 1/3 de suas lojas em 3 anos. Onde antes um Target marcava o pulsar do bairro, só resta um terreno, com grafites que brilham sob o sol impiedoso. Os empregados que serviam cafés aos turistas agora alinham fichas em mesas de cassino, turnos de madrugada, que terminam quando a cidade apaga para os visitantes e começa a busca por comida para quem a sustenta. Àquela hora, as prateleiras das poucas lojas noturnas exibem preços de emergência. Uma garrafa de água custa o mesmo que um almoço. Quando o Super Centro de Henderson fechou, a hipoteca das casas vizinhas virou uma âncora. Quem pôde foi embora, e os que ficaram veem como as persianas fechadas atraem poeira e atos de vandalismo. A prefeitura tentou remediar com um mercado móvel que percorre avenidas esquecidas. O caminhão carrega alface e ovos subsidiados pelos impostos do jogo, mas suas paradas não chegam para cobrir os turnos partidos dos trabalhadores da hotelaria. No Vale,
as noites podem ser frias. Sem carro, muitos dependem de uma linha de ônibus que passa elas cada hora e demora 2 para dar a volta na cidade. Dentro, mães com uniforme de garçonete viajam sentadas sobre caixas térmicas com gelo para manter fresco o frango que seus filhos jantarão ao amanhecer. O governador celebra a chegada da Amazon Fresh, lojas sem caixa que escaneiam rostos e cartões em segundos. No entanto, cada abertura promete eficiência às custas de 1.200 postos tradicionais. Entre máquinas caça-níqueis, luzes LED e robôs repositores, Nevada avança para um futuro onde abundam telas, mas falta o pão acessível ao salário mínimo. O deserto sempre exigiu disciplina para sobreviver. Agora exige algo diferente. Talvez um pacto comunitário que devolva o mercado a quem não pode apostar seu jantar na roleta da próxima inovação. Estado 8, Arizona. O sol do Arizona perfura o asfalto até derreter as linhas brancas da estrada. A 47 graus, até a sombra parece uma miragem. Phoenix é um mosaico de condomínios resplandecentes e terrenos vazios onde a vegetação seca range. Lá, o fechamento de um Walmart não deixa apenas prateleiras vazias. Multiplica a temperatura da incerteza. As geladeiras industriais que antes zumbiam com verduras e carnes frescas foram desligadas para sempre. E com elas desaparece a segurança de encontrar algo fresco no fim do dia de trabalho. Em Yuma, os trabalhadores temporários do campo de alfaces costumavam terminar suas jornadas no Dollar Tree. Hoje o local é um esqueleto cercado com arame farpado. Surgem barracas ambulantes sem controle sanitário que vendem água morna, laranjas murchas e tortilhas ao triplo do custo original. Mais ao norte, a nação Navajo dirige 3 horas por desfiladeiros até a única grande loja que resta. Para aliviar a jornada, ONGs instalam contêineres refrigerados, pequenos cubos brancos que emergem do deserto e oferecem frango congelado e frutas uma vez por semana. Em Phoenix, a prefeitura inaugurou Oasis Centers, pavilhões com ar-condicionado e mini-mercados públicos onde os idosos podem se refugiar das ondas de calor. Contudo, basta atravessar a avenida para que retorne à paradoxal realidade: um deserto ardente sem gelo suficiente para conservar medicamentos. O Walmart experimenta robôs AlphaBot em um centro logístico em Glendale. Cada aparelho monta pedidos com a precisão de um beija-flor mecânico e elimina 3 empregos humanos. Assim, o algoritmo promete rapidez e deixa atrás bairros inteiros sem salário fixo. Neste horizonte abrasador, o projeto mais promissor é o Borderlands Produce Rescue, voluntários que interceptam toneladas de tomates descartados na fronteira e os distribuem em bairros latinos por $1 a caixa. Seus caminhões pintados com cores vivas brilham mais que qualquer anúncio digital, lembrando que até o deserto floresce quando o cuidado humano se organiza. Estado 7, Michigan. Em Detroit, os murais de Motown continuam ecoando na memória. Mas o som que ressoa nas avenidas vazias é outro: o rangido metálico das portas de aço da CVS caindo ao entardecer. 430 lojas fecharam em 2 anos. Em alguns bairros negros, a distância até o supermercado mais próximo ultrapassa 15 milhas. Flint, após a tragédia da água contaminada, viu o preço da garrafa subir 60% quando o último Walmart abandonou a cidade. As famílias compram arroz em postos de gasolina a $4,99 por libra e aprendem a racionar sabão. Em Grand Rapids, os empregados do Kroger convocaram a primeira greve coletiva com os Teamsters para garantir uma cláusula anti-fechamento. Ganharam um fôlego, mas não a guerra. Lansing observa drones de uma startup distribuindo cereais, símbolo de modernidade que exclui quem não tem apps e cartões. Enquanto isso, a governadora Whitmer reserva $200 milhões para atrair supermercados completos às zonas de exclusão. Os gigantes low-cost sorriem nas fotos e depois rejeitam a oferta porque exige salários de $15. A análise de um economista local revela que cada loja fechada triplica a probabilidade de obesidade infantil, dado publicado pela imprensa entre manchetes de futebol universitário. Mesmo assim, nem tudo é declínio.
Em um terreno abandonado, voluntários cultivam couve sob luzes LED, alimentadas por painéis solares e controladas por algoritmos que medem a umidade. Colhem alface para 400 famílias e celebram com música gospel. Lá, entre a ruína e a reinvenção, Michigan se apega à ideia de que o futuro ainda pode germinar entre prédios fantasmas. Estado 6. Pensilvânia. Quando os altos fornos de Pittsburgh se apagaram, a cidade encontrou nos shoppings um novo pulso. Esse ritmo, contudo, agora se desvanece. 700 lojas fecharam desde 2022. Sears abandonou o cinturão do aço, Kmart vendeu seu último carrinho e até os outlets de Lancaster enfrentam aluguéis que sobem como espuma. Em Altoona, um único supermercado domina os preços. O frango custa $1 mais por libra que do outro lado da linha estadual. Famílias sem carro pegam um ônibus que serpenteia por 45 minutos entre colinas para alcançar uma loja com verduras frescas. As Keystone Opportunity Zones perderam brilho. As redes explicam que o imposto sobre inventário e a escassez de mão de obra especializada em logística os empurram para Ohio. O Walmart transfere seu centro logístico para Youngstown, atraído por energia barata, deixando galpões vazios e salários atrasados. Em Scranton, as escolas relatam 30% mais crianças com insegurança de alimentar. Os bancos de alimentos dobram suas cestas e voluntários prevêem um inverno difícil. Nas estradas secundárias, vans Amish pintadas de branco oferecem pão caseiro, mel e hortaliças. Só aceitam dinheiro vivo e muitos compradores já não carregam mais. Em Pittsburgh, a universidade ergue um protótipo de horta vertical. Torres de 12 metros iluminadas por lâmpadas violetas que produzem alface com inteligência artificial. Cada colheita abastece 400 famílias, mas o diretor do projeto admite que seria necessário um bosque de torres para suprir a demanda de todo o condado. Enquanto isso, os antigos vagões de aço continuam enferrujados nos pátios de manobras, testemunhas de um passado industrial que prometia prosperidade e hoje mal sustenta a nostalgia dos que lembram da última vez que compraram 1 quilo de tomate sem contar os centavos. O Estado 5. Illinois. Sob a chuva que desaba sobre a Lakeshore Drive, o reflexo das torres Willis e Hancock se mistura com uma fileira de letreiros apagados no South Side. Durante um século, Chicago se orgulhou de avenidas cheias de vitrines e de um tecido de bairros onde a mercearia da esquina convivia com o colosso de mármore da State Street. Esse equilíbrio foi quebrado primeiro pela desindustrialização e agora desmorona com o êxodo varejista. Walgreens anunciou o fechamento de 150 farmácias em distritos majoritariamente afro-americanos. CVS retirou 40 lojas a mais. E a última rede de supermercados de desconto de Englewood fechou suas portas após 5 assaltos em 6 semanas. A criminalidade não é a causa, é o sintoma das ruas que parecem abandonadas. Cada porta metálica fechada acrescenta um tom de cinza aos grafites, e o tic-tac da insegurança empurra as pessoas a comprar longe, aumentando a equação mortal de tempo, dinheiro e medo. A resposta municipal foi lançar o Micro Walmart Express, um experimento de mini-loja em espaços de 300 metros quadrados. O primeiro sobreviveu 5 meses. Vandalismo, falta de seguros, aluguel disparado, vendas insuficientes para cobrir os turnos de segurança privada. O segundo nem chegou a ser inaugurado. Um incêndio criminoso transformou o interior em uma floresta de plástico derretido antes que o primeiro carrinho entrasse. Enquanto isso, os condados satélites sentem o impacto em silêncio. Kankakee e Will, onde os terrenos eram baratos e a vida prometia jardins e garagem dupla, perderam 20% do valor imobiliário desde que o Walmart fechou suas portas. Famílias hipotecadas mudam para Indiana, onde Meijer e Kroger resistem. As casas vazias acumulam pó e mato. O bairro vira um tabuleiro sem peças. Ainda assim, no meio dos terrenos vazios, surgem iniciativas que derramam uma luz obstinada. Em West Garfield Park, os vizinhos venderam títulos de $10 entre si para fundar o primeiro supermercado comunitário. Um galpão branco, com prateleiras de madeira reciclada e câmeras de segurança pagas com concertos de jazz na praça.
Os ex-presidiários do Chai Fresh Kitchen cozinham e embalam guisados de lentilha e arroz temperado, vendendo a preço de custo para escolas públicas. Os telhados planos das escolas abrigam colmeias e painéis solares. As crianças aprendem que uma cidade pode se alimentar quando os gigantes vão embora. Não é romantismo. A margem é estreita, as inspeções são rigorosas e a ameaça dos grandes fundos imobiliários espreita. Ainda assim, o pulso persiste. Entre a sirene distante de um trem de carga e o vibrar de um baixo em um estúdio de trap, Chicago descobre que a esperança não chega em trailers, mas em mãos vizinhas que passam, de uma porta a outra, sementes e cadernos de contabilidade. Estado 4. Mississippi. No delta do Yazoo, a água se move como mercúrio marrom entre ciprestes e campos de algodão, deixando para trás reflexos de um passado de plantações e blues. Hoje, porém, o lamento não vem mais da gaita, mas do rangido dos pneus que percorrem 40 quilômetros de asfalto rachado para comprar uma barra de pão. Quase metade dos condados ficou sem supermercado. Sharkey, com 17 mil habitantes, registra 0 farmácias de rede desde 2023. As placas do Dollar General pendem tortas sobre prédios vazios. Dentro, só resta cheiro de umidade e prateleiras enferrujadas. A família Jones, que dependia de um Chevy de 96 para chegar à cidade vizinha, agora gasta 15% da renda em gasolina. Os vales Snape não cobrem a diferença, e os bancos comunitários distribuem pacotes com arroz, legumes enlatados e vitaminas mastigáveis para as crianças. As estatísticas de saúde tornam-se assustadoras. Os hospitais rurais documentam um aumento de 11% nos casos de diabetes infantil, médicos denunciam dietas baseadas em refrigerantes e macarrão barato. A legislatura de Jackson aprovou em 2022 um crédito fiscal para atrair varejistas, mas os fundos se diluíram em burocracia e nenhum caminhão descarregou um único palete de iogurtes. O asfalto danificado multiplica os custos logísticos. Um distribuidor calcula que levar um caminhão refrigerado até Rolling Fork custa o dobro do que custava 5 anos atrás. A margem desaparece antes de pisar na embreagem. Ainda assim, o Delta não se rende. Pastores batistas com a Bíblia na mão e um app de hidroponia no celular transformaram terrenos baldios em estufas de tubos de PVC, onde cresce couve sob luzes LED compradas com doações. Sua colheita alimenta idosos que já não podem dirigir. O app Delta Fresh coordena vans. Voluntários recolhem excedentes em Jackson e os distribuem para 26 cidades com precisão de GPS. O sol poente pinta o Mississippi de ouro velho, enquanto avós em cadeiras dobráveis distribuem tomates recém-lavados. Nessa cena humilde, sem investidores nem slogans, floresce uma resposta radical: devolver a comida à comunidade, mesmo que o governo demore ou as redes nunca voltem. E o Rio, teimoso e liso, parece concordar. Estado 3. Texas. Texas se vende ao mundo como terra de promessas sem imposto estadual e céus infinitos, mas ao abrir a porta de uma casa em Hudspeth, a paisagem é outra. 60 quilômetros de deserto até a farmácia mais próxima. 300 lojas fecharam em apenas um ano. Walmart saiu de Marfa, CVS abandonou Laredo, Dollar General desligou seus neons em Brooks. O mapa revela buracos onde a rotina diária se torna épica. Os pastores de cabras do Big Bend enviam queijo para Houston porque não há mercado local, e a volta de caminhão encarece o quilo em $2 antes de retornar a Dallas embalado. Famílias sem carro gastam $200 por mês em Uber para fazer compras. Quem não pode pagar, improvisa. Um vizinho compra no atacado e redistribui para outros 3 pelo WhatsApp, com um acréscimo de 10% que mal cobre sua gasolina. Em Austin, os megaprojetos tecnológicos elevaram os aluguéis em 35%. Lojas históricas de bairro cedem espaço para cafeterias conceituais. A senhora Garcia, que antes vendia tortilhas frescas, mudou-se para uma van e agora percorre estacionamentos vendendo massa ao amanhecer. A HEB se expande como um colosso benigno, mas seu domínio virtual desperta temores. Se subir preços, milhões ficarão sem alternativa. A Prefeitura de San Antônio experimenta minibuses mercados.
bibliotecas móveis reformadas que transportam frutas e livros igualmente. Cada parada é um pequeno milagre sobre rodas, mas a demanda supera a capacidade. Em East Austin, a cooperativa Blackland Grocery financiou sua loja com bônus da comunidade. Os vizinhos são ao mesmo tempo acionistas e clientes. Nas prateleiras de madeira sem verniz, exibem abóboras e molhos caseiros. Aqui, as palavras Amazon Fresh soam como um universo paralelo. No entanto, o maior perigo pode vir do ar. Drones de entrega prometem deixar a compra no seu jardim, desde que você tenha jardim, cartão de crédito e não more sob cabos de alta tensão. Para quem vive amontoado em trailers, a proposta soa como ficção científica. Nos arredores empoeirados de El Paso, uma avó guarda latas de atum sob a cama e confia mais em sua despensa do que em qualquer plano estatal. O paraíso low tax se revela, ao cair da noite, como um território onde os mais pobres pagam o preço real da distância e do esquecimento. Estado 2, Califórnia. Costa Dourada, céu turquesa, mansões sobre colinas. O cartão postal da Califórnia brilha nas telas do mundo. Mas se você virar a câmera para o Vale Central, descobrirá outra imagem. Extensões de terra fértil, salpicadas por cidades sem leite fresco. Desde 2023, 1.500 lojas fecharam. Nordstrom saiu do San Francisco Center, deixando manequins nus atrás de vitrines cobertas de poeira. Walmart abandonou Ukiah e Bakersfield. Dollar Tree fechou 100 pontos em condados agrícolas. Em Fresno, idosos sem carteira de motorista dependem de vans comunitárias que percorrem 40 quilômetros para chegar ao supermercado mais próximo. A cesta básica sobe 9%, mas para quem vive com aposentadoria mínima, o aumento parece um abismo. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. Os portos de Long Beach, saturados, disparam o custo dos contêineres. O tomate cultivado a 20 milhas custa mais que um café de especialidade. A isso, soma-se a seca crônica. As restrições de água obrigam os mini-mercados a descartar verduras murchas devido a cortes de luz planejados. Em Bakersfield, uma padaria familiar joga fora pães inteiros quando o blackout de emergência arruína a fermentação. Quase 5 milhões de adultos não possuem habilidades digitais para comprar online. A Apple Store Union Square demitiu funcionários. A Amazon substitui braços humanos por robôs Kiva em seus centros de distribuição, reduzindo folhas de pagamento e aumentando a dependência de algoritmos. Mas a resiliência californiana se escreve em código chicano e campesino. Em Boyle Heights, cooperativas latinas erguem pequenas lojas solidárias. Vendem feijão, arroz e nopal a preço justo. Os lucros financiam aulas de cidadania e bolsas de inglês. Em São José, a ONG Spur transforma estacionamentos vazios em mercados agrícolas semanais. Fileiras de tendas brancas oferecem couve, mel cru e violão ao vivo. Enquanto isso, nas colinas secas de Paso Robles, vinicultores organizam caminhões colheita. Pagam com caixas de uvas a voluntários que depois transformam em geleia comunitária. O contraste é brutal. A poucas quadras das boutiques de luxo, mães buscam cupons para esticar o jantar. Sob o sol californiano, nem todas as frutas amadurecem igual. Algumas apodrecem antes de chegar ao prato, porque o caminho entre a fazenda e a mesa ficou caro demais para os bolsos que sustentam o cartão postal. Na Califórnia, a crise do varejo se espalha como uma rachadura sísmica que começa nos cais de Oakland e se bifurca por toda a geografia dourada. No Vale do Silício, os engenheiros celebram cada novo serviço de entrega por drones, mas a 20 minutos ao sul, em Gilroy, a última mercearia fechou e deixou os trabalhadores agrícolas comprando vegetais em bancas improvisadas à beira da rodovia, mais caros que seus próprios salários por hora. No condado de Orange, os shoppings dos anos 90, outrora templos do consumo suburbano,
são agora cascas de concreto, onde grupos de skatistas deslizam entre vitrines vazias e fontes secas. À medida que a seca obriga a racionar cultivos, os caminhões da AAA Logistics cruzam o estado carregados de alface do Arizona e retornam com cargas de eletrônicos, multiplicando o preço dos alimentos frescos. Em Salinas, uma startup de robôs de colheita eliminou centenas de empregos temporários, mas os robôs não compram, não pagam impostos, não enviam remessas, deixam ruas mais silenciosas e trailers à beira da execução hipotecária. Enquanto isso, a alta velocidade prometida do trem estadual não chega, e as cidades do interior continuam ligadas por estradas de mão dupla onde carros elétricos são apenas uma fantasia. Entre incêndios florestais e contas de energia impossíveis, a pergunta que as pessoas comuns fazem não é quando voltará a abundância, mas como armazenar comida quando o próximo blackout transformar a geladeira em um móvel inútil. Estado 1, Nova York. A cidade que nunca dorme se acostumou aos sustos, mas o pesadelo do apocalipse do varejo tem um roteiro próprio. Desde 2023, 1.000 lojas fecharam as portas. A Macy's fechou sua lendária filial da Fulton Street após 157 anos. A CVS abandonou 60 pontos estratégicos. A Target reduziu seus mini-formatos em Queens. Os arranha-céus continuam brilhando, mas nos corredores do metrô cheira a papelão úmido e inquietação. 32.000 empregados do comércio ficaram à deriva entre aplicativos de entrega e auxílios estaduais insuficientes. Em Harlem, fala-se em food mirage, miragem alimentar. As prateleiras parecem cheias, mas os preços tornam ilegível a promessa de frescor. As bibliotecas de bairro se transformaram em despensas comunitárias. Igrejas batistas expõem remédios genéricos ao lado de velas votivas. Em Crown Heights, um coletivo de moradores cultiva couve e morangos em pallets. Colmeias urbanas zumbem entre grafites gigantes. A vereadora Gail Brewer promove o Storefront Tracker, um mapa vivo de espaços comerciais vazios. Os subsídios municipais esbarram na burocracia. Sindicatos pressionam por um salário base de $22 que os varejistas consideram inviável. Enquanto isso, fundos imobiliários de Dubai e Xangai compram 240 espaços fechados para instalar lojas âncoras de luxo. Cada inauguração refina a Baba Avenida, mas apaga outro armazém, outro sotaque, outra saudação cotidiana. Em Queensbridge, a última ferraria familiar fechou. Seus donos mudaram-se para Orlórida. O espaço será ocupado por um quiosque autônomo que vende snacks guiado por inteligência artificial. Sem caixas, sem conversa, sem fiado. A gentrificação avança com passo de desfile e preço de boutique, deslocando os trabalhadores que mantêm viva a cidade. Manhattan continuará vendendo brilho, mas os bairros temem se tornar apartamentos turísticos sem moradores. Do outro lado do East River, um velho dono de bodega faz o sinal da cruz antes de fechar a porta metálica toda manhã. Não sabe se encontrará clientes ou um aviso do proprietário aumentando o aluguel em 11%. O prazer de comprar pão e café por $2 já é história. Agora, o café filtrado custa 6 e vem com espuma de amêndoas. Entre a espuma e o vazio, Nova York se pergunta se o próximo sabor que provará será a nostalgia de um bairro onde as luzes nunca se apagavam e os preços não pareciam uma piada cruel. O Hudson segue seu curso indiferente, lembrando que toda corrente arrasta o que não encontra pedra firme. Em Nova York, longe dos arranha-céus, o desastre se esconde nas antigas cidades industriais do norte, onde o rugido das fábricas Kodak ou Bethlehem Steel se calou há décadas. Em Rochester, o Eastman Business Park reduz sua equipe a cada ano, enquanto a Avenida Comercial Lyle acumula lojas fechadas com tábuas que anunciam Space Available, espaço disponível, em letras desbotadas. Buffalo, que renasceu por um instante graças à construção do Highmark Stadium, perdeu o impulso quando o Walmart fechou seu supercentro em Amherst e deixou os bairros do East Side sem farmácias acessíveis. Os ônibus levam 1h30 para chegar ao subúrbio vizinho, onde sobrevive um Wegmans lotado.
Em Albany, os corredores do extinto Crossgates Sears viraram acampamento de vendedores ambulantes que oferecem tabaco e camisetas falsificadas a turistas distraídos do Capitólio. O projeto de converter o edifício em moradias acessíveis enfrenta processos do fundo imobiliário que planeja um hotel de luxo. Long Island, por sua vez, exibe um mapa de grandes lojas vazias onde proliferam dispensários de cannabis e templos evangélicos, ambos numa corrida tácita pela alma e pelo lazer dos jovens. Após a desistência da Amazon HQ2 em Queens, os serviços de IA, surgidos como cogumelos, não geram economia de bairro. Vendem sushi plastificado e água alcalina, mas não concedem crédito nem cumprimentam pelo nome. O resultado é um estado dividido, onde a Quinta Avenida se enche de lojas âncora reluzentes, enquanto no condado de Chemung os residentes organizam caravanas semanais para comprar analgésicos a preço razoável do outro lado da fronteira com a Pensilvânia. A viagem que acabamos de fazer começou como uma simples enumeração de estados, mas terminou revelando um mapa muito mais complexo e frágil do que qualquer estatística poderia antecipar. Visitamos Louisiana, onde os furacões deixaram de ser uma tragédia meteorológica para se tornar argumento das seguradoras que pressionam os varejistas a fugir. Passamos por Nevada, onde a luz eterna da Strip não alcança os bairros operários que sustentam aquela fantasia noturna. Cruzamos Arizona, abrasado por um sol que derrete as possibilidades de refrigerar alimentos e obriga idosos a se refugiar em pavilhões públicos para não desmaiar de calor. Descemos aos vales industriais fantasmas de Michigan e Pensilvânia, onde o eco das linhas de montagem já não se mistura com o murmúrio dos caixas registradoras. Respiramos o ar pesado do Mississippi, saturado de umidade e de caminhões que levam comida para longe de quem a cultiva. Entramos no labirinto texano, onde a ausência de impostos não impede que o custo real de viver dispare quando a loja mais próxima fica a 60 quilômetros. Atravessamos os contrastes californianos, onde o azeite de oliva orgânico convive com bairros que não podem pagar uma garrafa d'água. E terminamos em Nova York, nos vendo refletidos em vitrines vazias que um dia foram símbolo de opulência global. Em cada parada, descobrimos o mesmo padrão. Uma grande rede fecha, porque seu balanço exige margens impossíveis. Um bairro perde a loja âncora e vê disparar o preço dos bens básicos. Um trabalhador passa de receber quinzenalmente a encadear turnos de entrega sem segurança social. Uma família aprende a contar os quilômetros até o leite mais próximo, como quem mede a distância a um hospital. Os acadêmicos chamam isso de apocalipse do varejo, e a imprensa reduz a manchetes de números e percentuais, mas por trás há histórias humanas demais para esconder atrás de um gráfico. Se esta viagem fez você olhar sua rua com novos olhos, deixe um curtir, inscreva-se e compartilhe este documentário. Porque as vozes que você acabou de ouvir precisam se multiplicar até alcançar quem pode e deve fazer a diferença.